Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, no seu capítulo de número 7. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 31. Marcos, capítulo 7, a partir do verso de número 31. Fala e narra um milagre do Senhor Jesus Cristo na vida de uma pessoa que estava muito necessitada. E o evangelista Marcos faz essa narrativa, e assim nos diz a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar e queremos tirar o título da mensagem de hoje desse espanto e desse testemunho daqueles que vivenciaram esse episódio. Na noite de hoje, nós queremos falar, o título da mensagem é Jesus, aquele que faz tudo maravilhosamente bem. Jesus, aquele que faz tudo maravilhosamente bem. O contexto desse texto, irmão, se dá exatamente depois que o Senhor Jesus Cristo, ele está curando, ele abençoou uma mulher estrangeira, uma mulher sírio-fenícia, ele a encontrou, ele a curou, ele a abençoou. Por onde o Senhor Jesus está passando, as coisas vão acontecendo, curas vão ocorrendo, e ele então deixa a cidade de Tiro, que fica mais na parte sul do território de Israel, e ele vai então para o mar da Galileia. Ele está saindo do sul para a região norte, ele está subindo. E é exatamente como nos diz o verso de número 31, que nesse momento em que ele está passando pela região de Decápolis, que é uma região, como o próprio nome diz, uma região que envolve 10 pequenas cidades, Decápolis, 10 pequenas cidades, é nesse momento em que lhe trazem um jovem, nos diz o verso de número 32. O verso de número 32 nos dá um breve perfil desse jovem. O verso 32 nos diz que ele é surdo e gago. E as pessoas que levam esse caso para Jesus pedem: Senhor, impõe as mãos sobre esse jovem. E o Senhor então recebe aquele jovem, nos diz o texto, e no verso 33 tem uma coisa bem particular. Jesus tira ele do meio da multidão. O Senhor Jesus o coloca à parte, e é ali à parte que o Senhor coloca os dedos nos ouvidos, e depois com a saliva do outro dedo ele coloca sobre a boca dele. O Senhor Jesus ergue os olhos aos céus e solta a palavra efatá, ou seja, abre-te. E o milagre acontece a partir daí. Aquele jovem começa a falar. E nos diz o texto que ele fala desembaraçadamente, nos diz o verso de número 35. Naturalmente as pessoas ficam maravilhadas, porque a fama de Jesus já é corrente. As pessoas já ouviram falar muitas coisas sobre Jesus, tanto ouviram que levaram o jovem para que Jesus impusesse as mãos. Então a fama de Jesus já era
notoriamente. Jesus era uma pessoa famosa. As histórias acerca de Jesus corriam, e não adiantava Jesus dizer, não conte isso. Quanto mais Jesus dizia, não conte, mais essas coisas eram multiplicadas. E quanto mais pessoas sabiam, mais pessoas queriam conhecer a Jesus. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos então falar sobre tudo que Jesus faz, Ele o faz maravilhosamente bem. Existem 3 questões que nós queremos analisar na noite de hoje sobre esse milagre, irmãos, que nós queremos aprender sobre essa benevolência de Jesus. Tanto que as pessoas disseram, Ele faz tudo maravilhosamente bem. Primeira atitude de Jesus, quando Jesus tomou conhecimento da enfermidade daquele jovem, é que Jesus o acolheu imediatamente. Jesus o acolheu imediatamente. Essa é a primeira lição da noite. Volte o seu olhar para o verso 33. O verso 33 diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. É impressionante, irmãos, e interessante que nós entendamos como eram vistas as pessoas que não eram consideradas fisicamente perfeitas naquele mundo antigo. Essas pessoas que traziam consigo limitações físicas, deficiências físicas ou algum outro tipo de enfermidade, irmãos, eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Havia uma crença, irmãos, de que as pessoas que traziam consigo qualquer grau de enfermidade, ela estava pagando um grande pecado, ou ela ou os seus pais. Então, aquela doença ou as doenças eram vistas como algo que era a manifestação da maldição na vida da pessoa. Por conta disso, muitos familiares mesmo acabavam afastando das pessoas. Isso não era incomum. A sociedade, idem. Isso tanto é verdade, irmãos, que os evangelhos nos narram que uma certa vez em que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e havia um cego sentado à beira do caminho, os próprios discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus vai responder dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aqui tem um propósito de Deus, para que nele fosse manifesta a glória de Deus. E nós sabemos no final da história, aquele cego é curado. Então observe que até mesmo entre os discípulos havia essa questão de há uma maldição na vida dessa pessoa. Quando Jesus é apresentado ao jovem, Jesus o acolhe imediatamente. Interessante também que o Senhor o tira do meio daquelas pessoas. Significa dizer que Jesus tem algo que é específico para aquele que está sofrendo. As pessoas já estavam sofrendo demais. Pessoas assim traziam consigo, repito, um peso muito grande, às vezes da família, às vezes da própria sociedade, onde eram tratadas com desrespeito, havia muita humilhação, pessoas que não se sentiam acolhidas e não eram acolhidas mesmo. Havia aquela sensação de não pertencimento. Onde é que eu me localizo? Se a minha família não me quer mais, se a minha própria família me vê de uma forma diferente, se os demais estrangeiros também, então a que lugar eu pertenço? Quando haverá um fim para essa situação? Aquele peso do sinônimo de maldição, de esquecimento da parte de Deus, permeava essas mentes ou as mentes dessas pessoas constantemente. Eram pessoas que eram desprezadas pela família, pela sociedade. A lei judaica também não favorecia essas pessoas em absolutamente nada. E o verso 33 nos diz que Jesus o acolheu. Jesus faz tudo maravilhosamente bem. Jesus acolhe aquele jovem. Pessoas assim, irmãos, aprendemos, são pessoas que são acolhidas por Jesus, que sempre manifesta piedade, manifesta misericórdia,
manifesta a atenção para o que está fazendo, dá tempo, e sobre ele Jesus derrama a graça de Deus. Muitas vezes Jesus precisa tratar conosco, irmãos, individualmente. Existem circunstâncias na vida em que o Senhor Jesus nos tira do todo, nos leva à parte, porque Ele tem algo maravilhoso para tratar nas nossas vidas. Jesus faz tudo maravilhosamente bem. Ele acolhe o necessitado. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus não apenas acolhe, Jesus não apenas trata em particular, mas Jesus também tem palavra para cada um que sofre. Jesus tem uma palavra de ordem para cada um que sofre. Volte o seu olhar para o verso de número 34. O Senhor Jesus acolheu aquele jovem, tirou-o da multidão, tocou no ouvido, tocou na língua, e diz o verso 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, é uma ordem, abre-te. Jesus conhece as limitações de cada pessoa. Se por um lado ele conhece as virtudes, os dons, as habilidades, as capacidades, e isso é verdade, por outro lado ele conhece a finitude, ele conhece as limitações. Então Jesus vai direto naquilo que é necessário naquele momento. E há uma palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é abre-te. A palavra é efatá. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que vai pôr fim à vida pregressa. A partir de agora tudo será novo. O passado vai ficar no passado e vai servir de testemunho para o futuro. Porque aquele jovem vivia em constrangimentos. Só quem passa por situações, irmãos, vexatórias, sabe o peso que isso é. Então aquele jovem era um jovem que não tinha uma vida normal, ele estava impedido de ter uma vida absolutamente normal. Ele estava impedido de viver uma vida na sua plenitude, por conta da sua situação, dos constrangimentos que eram comuns. Ele não podia desenvolver as suas habilidades porque ele estava esquecido pela sociedade. Mas ele tinha um grupo que o levou a Jesus. Isso é muito importante. Precisamos, irmãos, ter no nosso meio pessoas que nos conduzam a Cristo. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos amigos precisam de nós. Eles precisam ser levados a Jesus, porque Jesus conhece a limitação de cada um e o Senhor tem uma palavra para cada um. Há uma ordem do Senhor Jesus. Jesus tira daquele jovem, naquele momento, todo o impedimento. O Senhor Jesus põe um fim ao seu passado, às suas limitações, e ele passa então a lhe abrir novas oportunidades. Jesus não desimpede apenas o ouvido e a boca. Jesus abre para esse jovem um novo mundo. E é isso que ele faz naquele momento. Jesus abre portas para novas oportunidades, para ele experimentar o novo, para ele perceber o inédito, os novos sons da graça de Deus, da misericórdia, do perdão, de tudo aquilo que agora vai ser descortinado para ele. E isso Jesus Cristo faz maravilhosamente bem. Jesus acolhe e Jesus tem uma palavra de ordem. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, não é apenas que Jesus acolhe e tem uma palavra de ordem, mas o verso de número 35 nos diz que Jesus também nos restaura de maneira
plena e de maneira total. Volte o seu olhar para o verso de número 35, e o verso 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Jesus acolheu, Jesus ordenou e Jesus restaurou plenamente. A ação do poder de Deus na vida daquele jovem, irmãos, se deu de maneira imediata. Eu fico imaginando tanto o espanto dele quanto dos demais, porque aquilo era o novo. Eles não imaginavam que aquilo pudesse ocorrer, embora eles estão ali pedindo para que Jesus opere, levando aquele seu amigo, aquele jovem, aquele parente para Jesus. Mas uma coisa é eu ter essa esperança, outra coisa é eu ouvir uma voz do meu filho pela primeira vez. E aquele menino então começa a falar, por isso as pessoas ficam maravilhadas, porque a restauração que Jesus faz, irmãos, é dessa maneira, é plena, é total. Todo o passado fica exatamente para uma história e para testemunho, porque a ação do poder de Jesus ocorre de maneira imediata. Então ele passa a experimentar sensações que antes eram inimagináveis na sua vida. Ele desconhecia essa possibilidade, porque entendia que a sua vida não iria mais mudar, que a sua vida seria sempre assim, mas eis que ele se encontrou com Jesus. E Jesus faz tudo maravilhosamente bem. Ele passa então a praticar o impraticável, a ouvir o inaudível, a vivenciar o inédito, a experimentar o impossível. A misericórdia de Jesus se manifesta na forma da cura e do estabelecimento das habilidades naturais daquele jovem, de maneira que tudo agora passa a ser normal na sua vida. A partir de agora é um novo tempo. É um tempo de falar, é um tempo de ouvir. Até então esse tempo não existia. Era um mundo totalmente à parte. Mas desde que Jesus o chamou à parte, tudo mudou, porque Jesus Cristo faz tudo maravilhosamente bem. É tempo de falar das boas novas, é tempo também de ouvir as boas novas. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos. Em tempos de dificuldades, em tempos de impossibilidades, em tempos, irmãos, em que tudo parece não ter mais jeito, em tempos em que nós podemos pensar que nada mais vai mudar, é tempo de nós nos encontrarmos com Jesus, porque Ele faz tudo maravilhosamente bem. Em tempos em que muitos podem se afastar de nós pela nossa condição, seja ela qual for, Jesus vai nos acolher. Ele vai dizer: eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma ordem para você. E Ele vai fazer com que nós esqueçamos o passado. E Ele vai restabelecer nas nossas vidas habilidades que estão lá dentro, estão dentro de nós. E muitas vezes nós pensamos que elas estão já mortificadas. Mas a palavra do Senhor Jesus faz com que uma nova vida surja dentro daquilo que estava adormecido ou amortecido dentro de nós. É nesse contexto, irmãos, que Jesus é o farol que brilha. Ele é a luz da esperança que vai nos alertar contra todas as coisas que alguém disse: acabou, basta, é isso mesmo.
precisamos nos encontrar com Jesus. Nossos familiares precisam de Jesus. Há alguém no nosso convívio que precisa de uma palavra de Jesus, de uma ordem de Jesus. Porque por mais que façamos as coisas da melhor maneira que nós podemos fazer, Jesus faz tudo maravilhosamente bem. Então Ele faz mais, Ele faz melhor. É somente Ele que tem poder para ordenar quando a desordem insiste em se estabelecer. É somente Ele que nos apresenta o novo, quando a mesmice insiste em nos ser a última palavra. Somente Jesus é a nossa esperança nos momentos em que o horizonte não nos é favorável. Somente Jesus tem o poder de colocar nos nossos lábios um novo cântico, hinos de louvor ao nosso Deus. Somente Jesus pode colocar em nossa boca palavras de gratidão, palavras que engrandecem o nome do Senhor, para que possamos compartilhar com outras pessoas. Somente Jesus tem o poder de fazer tudo maravilhosamente bem. Esse é o Cristo no qual cremos, irmãos. Ele é o Filho de Deus. É a Ele que adoramos. É a Ele que cultuamos, é Ele que está aqui nessa noite e nos trouxe aqui para dizer que somente Ele pode fazer maravilhosamente bem tudo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Somente Jesus. Que esse Cristo continue a fazer tudo maravilhosamente bem na sua vida. Que esse Cristo continue a fazer tudo maravilhosamente bem na vida da esposa, na vida do marido, na vida dos filhos, dos pais. Que o Senhor Jesus continue fazendo tudo maravilhosamente bem na vida desta igreja. Em nome de Jesus. Amém.